Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão lendo muitas obras? Então, hoje eu vim aqui trazer uma obra que não é nova, nem nada do tipo. Ela é uma obra já bem conhecida, tem mais de 100 capítulos. Então é impossível não ser tão conhecida assim, ainda mais porque quem traduz ela é aquele scan azul que todos já conhecem, que tem um costume feio. Então, eu vou falar de uma obra que eles traduzem, que é Updater. Essa obra é muito boa, com bastante história, ainda mais com as reviravoltas da irmã dele, do próprio protagonista em si, do administrador estar fudido com uma doença, entre outras. Tem a gente vai ver as outras histórias dos vírus, que são os vilões também, que eles, a menina lá, ela é do bem, ela não queria fazer nada de mal, mas acabou que era um vírus. Então nos penúltimos capítulos da HAL, ela acabou que foi meio que pro lado dele, salvou as criancinhas lá que ela já tinha conhecido logo no início. Então vai ficar entre esse meio termo, o protagonista, ele com sua vingança logo no início, é o que mais tem, o que mais motiva ele, a sua vingança contra o administrador que passou arrastão na cidade em que ele vivia, então não sobrou no mar quase nada, só o protagonista mesmo. Então vamos, é isso pessoal, peça o like e vamos pro resumo. A obra começa falando nas janelinhas lá, contando meio que uma história, começa falando de um erro que levou a uma manutenção de emergência. Eles estavam apagando uma cidade, essa área, e nessa área mostrou monstros vermelhos gigantes que estavam destruindo tudo. E a gente viu que as pessoas que estavam fugindo, e uma delas era o protagonista com sua irmã ferida. A irmã dele estava muito mal, não conseguiram andar, eles já estavam até meio que parados, e o protagonista se lamentando que eles estavam sendo atacados, eles não tinham feito nada de mal para isso ter acontecido. Então, só podendo ver sua irmã morrendo na sua frente, o protagonista estava muito mal, chorando muito nessa hora, e a irmã dele só querendo que ele vivesse, continuasse vivo, até que ela se foi. Então aparece o líder que estava fazendo isso, o administrador, falando que o MC era uma das causas desse erro desse lugar. Então ele ia apagar ele, enquanto isso o protagonista estava se lamentando lá parado, ainda não acreditando no que tinha acontecido. E ninguém podia fazer nada contra o administrador, porque quem fosse contra ele ia ser considerado um bug e ia ser logo apagado. Mas o MC não ligava nem um pouco pra isso, ou melhor, ele não tinha tempo nem podia se dar o luxo de pensar nisso. Ele só conseguia sobreviver por causa das manutenções, porque quando tinha manutenção em tal lugar, o mundo todo parava, congelava, e o protagonista e sua irmã eram os únicos que podiam se mexer nesse mundo. Ele até lembra de quando era tratado como lixo na sua função de NPC, os jogadores eram uns otários que tratavam os NPC igual lixo, e ele não era diferente. Ele até lembra que mesmo sendo tratado assim, quando ele via sua irmã e ficava ao lado dela, ele esquecia tudo isso. E aceitava ser tratado como lixo, mas tendo sua irmã ao seu lado. Então o protagonista volta à sua sanidade. Mesmo todas essas memórias com a sua irmã foi pro lixo por causa do administrador. Então o protagonista se revolta e começa a gritar falando que vai destruir o sistema. Então aparece a ordem do administrador para apagar o NPC, que era o protagonista, mas só que essa ordem foi negada. Quando o protagonista já estava sendo apagado, em outro lugar apareceu que essa ordem foi apagada. Então nisso o protagonista volta para o mesmo lugar que ele estava, depois do administrador já ter ido embora dessa cidade. Então só tinha um protagonista lá, e agora a gente viu que abriu uma janela para ele, meio que uma aba, que agora ele tinha o poder de moderador de level 1. Então o protagonista, já numa cidade, depois de uns dias, foi trabalhar. Ele até meio que humilhou um dos jogadores babacas que humilhou ele no passado, colocou ele numa fria. Então o protagonista é meio perdido ainda com esse novo poder do sistema, moderador ainda nível 1. Ele não sabia como usar, ele ficou até muito perdido no início, até que apareceu um negócio no sistema para ele fazer um evento. Então ele fez esse evento, porque aí ele acabou passando para o nível 2 como moderador. Então depois disso o sistema deu a ideia dele numa masmorra, ou dungeon, como você quiser falar. Então o protagonista foi nessa masmorra quando amanheceu. Quando ele foi entrar na masmorra, ele tinha uma pessoa observando ele. A gente não sabia se era homem ou mulher, mas só sabe que tinha alguém observando ele. Então o protagonista foi entrar nessa masmorra, né? O engraçado foi que normalmente a pessoa iria pelo caminho certo, só que o protagonista como moderador só passou direto, pronto. Só andou reto e foi direto pra última sala. Nessa sala aí tinha meio que um guarda lá, pô, com armadura grandão lá, mas no início ele se fudeu pra caralho, o protagonista apanhou muito.
Só que quando ele já tava no chão, né, aquele poder do protagonista, ele lembra do seu passado, lembra de sua irmã, da sua promessa de se vingar do administrador, usou seu martelo, macetou o cara na porrada. Então depois disso ele foi embora lá dessa sala do boss. E quando ele tava já na saída, na entrada, quer dizer, quando já tava na entrada da masmorra, ele desmaiou. Então apareceu essa pessoa que estava observando ele e se mostrou uma linda mulher de cabelos azuis. Ela meio que ajudou ele com poções, o curando, até que o protagonista acordou e deu de cara com ela, querendo fazer ele aceitar a solicitação de amizade. O protagonista já fica, ué, quem é você? Aí ele se levanta correndo, então ele só agradece a ela e meio que vai embora, tenta ir embora. Só que o engraçado foi que ela não foi. Ele até mandou ela parar com isso de mandar solicitação de amizade. Que ele não ia aceitar ela. Só que ela seguia ele pra todos os lugares. Então não tinha como ele fugir dela, já que ela era nível muito maior. Ela até fala que não era uma pessoa perigosa, mas como o protagonista era o moderador, ele podia ver o karma das pessoas. E o dela simplesmente ultrapassou todos os limites que o próprio jogo tinha. Era o máximo. Ele até perguntou, não é? O máximo não era até 100? Então depois disso ele é meio que atacado por uns lobos lá. E nesse mesmo tempo aparece um dos moderadores, vendo a bagunça que o protagonista fez naquela masmorra que ele tinha ido mais cedo. Então ele já pensou que era um bug e agora vai procurar por ele. Então é isso, pessoal, só queria mesmo falar um pouco dessa obra que eu já acompanho há muito tempo, gosto muito, foi até um dos meus vídeos que mais pegou view no TikTok, que é sobre essa obra, que tem muitos personagens secundários, isso é bom, a gente vai ter muitas reviravoltas ao longo do caminho, que já tivemos nesses 100 capítulos que tem essa obra, como o moderador, o dragãozinho lá, a menina de cabelos azuis que ajuda ele, a raposinha lá que serve a menina de cabelos azuis, as outras histórias dos conhecidos, dos outros moderadores. Então é um universo bem rico, só é muito confuso, porque não mostra realmente o que é esse mundo, mas é meio que de boa, dá para relevar. E é uma obra que vale muito a pena ler, como já falei, mais de 90 capítulos em português, então tem bastante conteúdo para ler, pelo menos você leva o que? Uns 3 a 4 dias para ler, no mínimo é uns 4 dias. Isso se você não for um viciado e devorar o negócio em 2 dias ou menos. Mas então é isso, galera. Eu espero que tenham gostado e vou sempre trazer mais.